Hoje o Felipe, para mim, o Felipe tá hoje muito bem, é um treinador que com certeza vai ser o treinador da seleção brasileira, eu não tenho dúvida, se é daqui 2 anos, 3, 10, mas ele tem tudo para ser. Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Brabo Tem Nome. E hoje, cara, a gente tá tendo a honra de receber aqui ninguém mais, ninguém menos que ele. Você já viu, né, no título, na carinha, quando você clicou. Diego Alves, seja muito bem-vindo, meu irmão. Prazer. O prazer é meu. Ter você aqui com a gente, cara. Obrigado pelo convite. Na verdade, primeira vez aqui e agradecido aí para poder compartilhar com o pessoal aí histórias, né, tantos anos aí de futebol e da vida. Cara, você sempre foi gente boa e simpaticão do jeito que você é? Poxa, eu sempre fui desse jeito, cara. Você sempre foi desse jeito? Dentro de campo eu era mais revoltado, né? Mas Eu tô falando na vida. Não, eu sempre fui bem tranquilo. Sorridente. Não, eu sempre fui bem tranquilo, Sempre foi um cara tranquilão, na boa, na paz? Sim. Sempre tentei ser o oposto do que eu era no campo, né? E por que você acha que você mudava dentro do gramado? Ah, porque é da mesma forma quando você tá em off e quando você entra na gravação. Você acha que eu mudei? Bastante. Tá bom? Não. Ah, então tá bom. É só, na verdade, que ali é um território, no campo, no caso, é um território onde você tem que se impor, né? Então, às vezes as pessoas têm uma imagem do que vê ali na televisão, mas na verdade, no dia a dia, eu era o cara que mais brincava ali no CT, que mais zoava o pessoal no vestiário, enfim. Entendi. E eu queria até pedir, na realidade, te agradecer aqui em público, sabia? Porque sabia que você, junto com todos os jogadores do Flamengo, lá naquela final em Lima, vocês salvaram o meu trabalho. Se eu tô aqui do seu lado é porque... Me conta essa história, por favor. Eu vou te explicar o que aconteceu, cara. Eu não sou torcedor flamenguista, mas eu tava trabalhando no Desimpedidos na época e tava fazendo um vídeo sobre a grande final da Libertadores. E aí a gente tava dentro de um projeto para fazer um vídeo comemorativo sobre essa final e eu tive a grande ideia de, antes da partida, a gente ia passar uma semana em Lima, eu falei assim, cara, a grande ideia do vídeo vai ser às 72 horas antes do título do Flamengo. Então eu fiquei aquela semana inteira gravando tudo e somente uma opção, como se o Flamengo já tivesse vencido aquela final. Caramba! Tudo. E aí eu fiz o vídeo, o Fred também estava no vídeo, que é quando o Júlio César desmaia. Nossa, eu lembro. E aí a gente fez o vídeo inteirinho, como se o título do Flamengo já tivesse concretizado e tudo mais. O Borré vai lá e faz o primeiro gol. E demora pra sair o gol, demora. Eu falei assim, meu Deus, vai acabar o emprego, porque já tá tudo editado. Só falta colocar a festa final do Flamengo. Nossa, que os flamenguistas sofreram pra torcer pro gol, você tava ali, né? Cara, Diegão, aí o Gabigol faz o gol de empate. Quando tem a virada, bicho, eu choro no vídeo, que eu não consigo. E aí eu comemoro, tanto que os comentários falam assim, cara, você é flamenguista? Eu falei assim, mais do que isso, cara. O meu emprego tá sendo salvo. Que legal. E aí é uma pergunta clichê, mas assim, pra mim, eu achei aquilo espetacular. É impossível você colocar o que é sentir na pele uma parada daquela, né? Olha, e não foi só com flamenguistas. Todas as pessoas que eu converso e que falam que estavam assistindo aquele 2019, a não ser os que torcem contra, que é normal, que torcem para outros times, mas aquele ano, seria injusto o Flamengo não ganhar aquela Libertadores pelo ano, pela metade do ano ali que o Jorge chegou e a gente começou a fazer aquela trajetória. Mas quem viveu vamos dizer, aquelas 3 horas ali de pré-jogo, o jogo e o final ali, eu acho que dificilmente vai ter uma emoção igual no esporte. Eu, pelo menos, foi o máximo da emoção que eu cheguei numa comemoração no futebol, acho que foi ali em 2019, porque eu estava dentro do campo e quando a gente faz o segundo gol, eu torcia para acabar o jogo, porque eu não tinha condições emocionais para continuar no jogo. Então, assim, eu estava cagado no gol, a verdade é essa. Eu falo, River, por favor, não chute a bola. Eu estava já daquela situação, eu estava chorando, eu via jogadores chorando e jogando. Então, assim, o segundo gol foi um grito de desespero, cara. Para você ter ideia, o Júlio foi campeão da Champions, um cara rodado, jogou em várias seleções. Ele desmaiou, cara. Ele desmaiou. Esse então, vídeo assim, é impressionante. Então foi uma situação ali que acontece uma vez, talvez na história, e nunca mais. Agora, vai ter outros tipos de emoção? Com certeza, mas aquela de Lima ali ficou marcada. Jorge Jesus, dá para ser considerado
tá aí no seu top 3 melhores técnicos da carreira? Ah, tá no top 1. É o top 1? Pra mim é o top 1. É o top 1. É um treinador diferente em todos os sentidos. Eu já tinha jogado contra ele na Europa, né? Ele estava no Benfica. E eu já tinha jogado com jogadores que tinham passado com ele no Benfica, lá no Valência. E eu já tinha informação de como ele era, a forma como ele falava. Pro bom e pro ruim? Pro bom e pro ruim. Mas o Jorge, ele teve uma mudança radical no Flamengo. Ele começou a entender, ele chegou com aquela casca dura, né? Aquele coração duro, sendo, né, aquele cara que exige de uma forma ríspida. Mas no decorrer do tempo ele começou a ganhar, a ter um carinho pelos jogadores, e aquela relação de treinador e jogador, ela começou a se transformar numa amizade. Então, assim, eu escutei o Jorge Jesus falar "eu te amo" para um monte de jogador quando ele estava já para sair. E ele mesmo fala que foi o melhor grupo que ele trabalhou. A gente viveu um ambiente ali espetacular. Em termos de trabalho, é um treinador com uma inteligência incrível. Em termos de visualização, que eu acho super importante, eu lembro muito bem a primeira palestra que ele deu ali pra gente. Ele colocou os títulos ali, ele falou: a gente vai ser campeão da Libertadores, campeão brasileiro, e o nosso objetivo principal é o Liverpool, porque o Liverpool já tinha ganhado a Champions. Então, assim, ele já colocou na nossa cabeça que a gente seria campeão. Ele meio que estruturou de uma forma completamente diferente, armou o time de uma forma muito agressiva, onde os times não sabiam como se defender ainda, e ele conseguiu o resultado que conseguiu pelo trabalho dele, pelo jeito que ele conseguiu gestionar tudo. Não quer dizer que foi tudo mil maravilhas, mas a gestão dele foi incrível. Você acha que o Felipe aprendeu muito do que ele está fazendo agora com o Jorge Jesus? Muito, muito. Ele mesmo fala. Ele fala que o Jorge, para ele, foi o melhor treinador que passou, e ele teve... O Felipe anotava todos os treinamentos dele. O Felipe, a gente treinava no campo, acabava o treino, enquanto a gente estava fazendo a recuperação, o Felipe estava com um caderninho lá, anotando todos os treinos, o porquê e tudo mais, né? E é engraçado porque o Jorge, ele não tem costume de passar treino, ele não tem costume. Ele fala assim: eu não deixo ninguém ver meu treino, eu só deixo ver o meu treino quem foi meu ex-jogador. Então, assim, ele não gosta de mostrar o jeito que ele treina, porque ele fala que foi ele que criou a forma do treinamento, ele que criou o treinamento. Certo. Então o Jorge é uma pessoa, assim, muito diferente nesse sentido. E, poxa, foi um carinho incrível por ele. Você acha que ele poderia ter sido, o Jorge Jesus, a melhor opção para a seleção brasileira, ou estamos bem com o Ancelotti? Olha, eu acho que entre o Ancelotti e o Jorge são duas escolhas assim muito particulares, né? O Jorge, a gente não sabe, inclusive a gente também não sabe como vai ser o Ancelotti na seleção, até mesmo pelo tempo de treinamento. Pouco tempo, hein? É diferente, né? O dia a dia, o Jorge é um treinador que vive intensamente o dia a dia. Ele é perfeccionista em tudo que ele faz, e se você não tiver muita repetição, talvez você não tenha o resultado que você quer atingir. Mas eu gostaria muito de ter visto o Jorge na seleção também, né? Porque ele é um treinador que ele coloca o time para jogar para frente. Ele é um treinador agressivo nesse sentido, mas também está em ótimas mãos. O Ancelotti, o que ele fez na carreira dele, dispensa qualquer dúvida, né? Então, eu acho que o Brasil, a seleção tá em ótimas mãos. E você é daqueles caras que defende, porque assim, ó, agora com o Felipe, o comando do Flamengo está estabelecido, né? O Felipe, enfim, é um treinador ainda em começo de carreira, mas vai conquistando seus resultados, e o torcedor flamenguista está feliz com isso. Porém, tem torcedor que, quando tem uma crise no Flamengo, fica defendendo: Jorge Jesus tem que voltar. Aí tem gente que fala assim: não, isso aí pode apagar a história que ele tem. Você é time volta Jesus ou pode ficar Jesus? Olha, o Jorge, a história que ele fez e os números que ele tem, vai ser muito difícil se um dia ele voltar e ele conquistar novamente, porque ele tem mais títulos que derrota. Primeiro ponto, ele ganhou o Libertadores brasileiro. A gente conversa muito com o Jorge, né? A relação nossa ficou tão próxima que às vezes a gente conversa, tudo. Ele sempre gostaria de voltar para o Flamengo. Toda vez que surgiu o nome dele no Flamengo, ele tinha vontade de voltar. Mas mesmo assim, a gente comentava: pô, será que vai ser a mesma coisa? Né? Porque ele conseguiu uma passagem tão perfeita, né, que ele saiu devido a uma pandemia, mas em termos de número, títulos, gols, enfim, forma de jogar, foi uma mudança drástica no que a gente vinha, no que o futebol brasileiro vinha jogando anteriormente, né, e o Jorge conseguiu implementar uma forma muito agressiva de jogar, e isso fez com que a torcida do Flamengo adorasse, porque o DNA rubro-negro é esse, é jogar sempre pra frente. Mas eu tenho minhas dúvidas se seria perfeito como foi nessa primeira passagem, mas como treinador, lógico, ele é um cara que se um dia hoje o Felipe, para mim o Felipe tá hoje muito bem, é um treinador que com certeza
vai ser o treinador da seleção brasileira, eu não tenho dúvida, se é daqui 2 anos, 3, 10, mas ele tem tudo para ser. Mas lógico que eu acho que até a torcida do Flamengo queria ter aquela segunda vez. Pô, Jorge, volta pra gente ver como é que foi, mas com o Felipe também o Flamengo tá em ótimas mãos. Eu também acredito, gosto muito do trabalho do Felipe Luiz. Fiquei curioso até que eu sei que você falou que ele anotava tudo. Então, o Felipe Luiz, como jogador, ele já era meio nerd, assim, de anotar tudo? Não, ele sempre foi nerd. Sempre foi nerd. Nerd ele sempre foi. Nerdão. Eu conheço ele desde os 18 anos. Eu ia pra seleção sub-18 e eu sentava do lado dele. Que legal. Da mesma forma que a gente sentava no ônibus do Flamengo, a gente sentava no ônibus da seleção brasileira. Ele se preparou muito para esse momento. O Felipe, ele era um jogador que ele tinha uma visão diferente dentro do campo, até mesmo por isso que ele conseguiu jogar em alto nível até 38 anos de idade. E ele vai crescer mais ainda, porque agora ele vai adquirindo experiência, né? E o Brasil é um cenário difícil para treinadores. São poucos treinadores que têm longevidade, como agora o Abel no Palmeiras. Então, ele está saindo super bem. Ele teve uma carreira muito meteórica de treinador. Ele começou no Sub-17 e terminou o ano sendo campeão pelo time principal do Flamengo. Então, eu não lembro de ter visto um treinador com uma ascensão tão meteórica como o Felipe. Mas eu tenho dúvidas, não tenho dúvidas que o Felipe vai ser top 1, 2 aí do Brasil daqui a uns anos. Tenho que te perguntar isso. Tenho que te perguntar sobre Felipe Luiz e Pedro. Você, como era um líder dentro de campo, como que você analisa toda essa situação, Diego? Olha, é sempre difícil você comentar estando de fora. Certo. Primeiro que de fora a gente vai ter 1 milhão de opiniões diferentes. Todas as pessoas pensam uma diferente da outra, e aí vai gerar o debate. Certo. A gente primeiro tem que saber o que aconteceu internamente, né? Sobre a exposição, uns vão achar que foi exposição forte, outros fracos, mas em nenhum momento eu vejo falar, que é o mais importante, que o Felipe queria que o Pedro não estivesse no grupo. Ao contrário, o Felipe falou que queria o Pedro de 30 gols. Então, quando a gente vê uma declaração dessa, lógico, uma exposição, mas falando que ele não foi convocado para o jogo devido a uma semana de treinamento que ele foi mal. O Pedro, ele é um jogador importante, mas ele vem de uma lesão também importante, né? Então, a gente tem que entender os dois lados. Mas no meu modo de ver, o Felipe tentou, eu acho que, motivar o Pedro de uma forma para que o Pedro conseguisse dar a volta por cima, porque o Pedro, ele vai brigar para ser o 9 da seleção brasileira, e isso ninguém tem dúvida. Então, se ele quer manter um padrão para o seu time, ele tem que tratar todos da mesma forma, ele não pode ter nenhuma diferença com nenhum atleta. Mas eu vejo na declaração do Felipe, uma declaração tentando fazer com que o Pedro se conscientize que ele é um jogador importante para o time e que ele é um dos líderes do time. Então, sendo líder, ele vai ter que treinar, ele vai ter que se comprometer com todas as decisões que forem tomadas, independente da exposição que teve ele por mensagem ou por outras coisas. Mas até que o Pedro voltou a jogar, né? O Pedro já está jogando novamente, a gente já vê um Pedro taticamente já fazendo todo aquele esforço. Eu acho que ele tentou recuperar o Pedro tentando dar uma chacoalhada. Diegão, eu vi o Rodrigo Caio uma vez no podcast do Benja falando um pouquinho sobre, né, a final do Mundial, Flamengo e Liverpool. Quando o Benja perguntou, mas é muito diferente, o Rodrigo Caio falou assim, cara, é muito diferente, é outra intensidade, parece que os caras não entram com tudo. Aí a gente teve agora a Copa do Mundo de Clubes, que a gente viu, poxa vida, o Flamengo contra o Bayern, acabou perdendo, sendo eliminado, mas conseguiu de uma certa maneira propor o jogo, os caras aceleraram, acabaram vencendo e tudo mais. A gente teve o Fluminense chegando longe, teve o Palmeiras, teve o Botafogo também. Como que você avalia a fala do Rodrigo, como que a gente viu agora na Copa do Mundo de Clubes, como que a gente pode entender? Então, e também com a sua experiência lá fora de Almeria. Vamos lá, tecnicamente, em termos de chances de gol, é verdade que nós não tivemos muita chance de gol contra o Liverpool. Foi um jogo onde a gente parecia ter o controle de posse de bola, né? Vamos dizer, primeiro tempo, a gente teve mais posse de bola que o Liverpool. O Liverpool apertava a gente saía jogando e dava espaço para a gente tentar finalizar no gol, só que a gente não chegou várias vezes finalizando, né? O Liverpool eu lembro que os primeiros minutos o Liverpool já teve chance de fazer gol logo no começo. Teve cansaço?
Teve cansaço, porque a gente chegou no jogo número 82 no final do ano, enquanto o Liverpool estava no jogo 24. Então, jogamos num campo favorável também ao Liverpool, que estava acostumado rápido. Nessa Copa do Mundo de Clubes foi meio que ao contrário. A gente pegou os treinadores da Europa falando, mas a gente jogou tantos jogos e... Então, assim, em um território diferente. Só que quando foi passando a competição e foi acontecendo os resultados, chegou uma hora que os times falaram, poxa, ninguém, por exemplo, Manchester City é o Hilal. Você acha que o City queria sair por Hilal? Não. Mas é que foi ficando complicado mesmo. E lá, poxa, era 38 graus a sensação, 40, era difícil. Mas eu vejo, assim, o time do... A gente provavelmente enfrentou o melhor time do Liverpool da história. Pô, eles estavam voando, tinham sido campeão da Champions. A gente, em 2019, também tinha feito um grande ano. Mas eu lembro que no segundo tempo do jogo, no começo do segundo tempo, o Arrasca já estava com cãibra, o Gabi já estava com cãibra. E a gente terminou o jogo na prorrogação com um monte de jogador que talvez não tinha jogado tanto, né, como o time base do Jorge. A gente jogou bem, mas se falar, poxa, teve chance de ganhar o jogo? Não, a gente não teve chance de ganhar o jogo. O máximo que poderia ter acontecido ali, ir para uns pênaltis? Poderia. Ganhar nos pênaltis? Poderia. Aí o homem sabe até pegar pênalti um pouquinho. Não, eu tava rezando para ser todos os pênaltis, na verdade. Você sabe um pouquinho, né? Mas assim, o segundo tempo o Liverpool apertou muito a gente, dificultou bastante a nossa saída de bola e foi onde eles começaram a sobressair e o nosso time começou a cansar naturalmente. Mas difícil assim falar se foi um jogo que foi um jogo ali que os dois times brigaram frente a frente. Eu via o Liverpool mais superior no jogo, mas a gente deu uma aparência porque a gente tinha posse de bola e tudo mais. Eu não tenho os números na cabeça concretos assim de chute, finalizações, mas com certeza o Liverpool, de cabeça assim, que eu fiz 3, 4 defesas, o Liverpool teve muito mais chegada que nós. Você teve oportunidade, não sei nem se você tem abertura, mas pra falar pro Firmino, porra, você tá de sacanagem. Pô, Firmino, e a gente falou, pra fazer aquele gol, era só o Firmino, porque assim, o Firmino tá jogando uma final de Mundial, parece que tá jogando uma pelada, cara. Então ele pegou a bola ali, ele saiu cara a cara, e quando você acha que ele vai chutar, ele vai e corta assim, com uma maior tranquilidade. Podia ser qualquer um do Liverpool, mas o Firmino tem essa diferença, né? Ele é um jogador muito tranquilo na hora de jogar. E ele foi muito feliz no corte, aí passa Rodrigo Caio e depois ele finaliza. Mas foi uma pena, porque a chance que a gente tinha ali de jogar, vamos dizer assim, de levar para os pênaltis, eu acho que era grande. E a gente teve uma chance com o Lincoln no final, que a torcida ainda pega no pé daquele lance. Mas, poxa, era uma bola difícil, cruzada ali. Enfim, eu acho que foi a chegada mais clara que a gente teve durante todo o jogo, sabe? Mas foi legal ter competido com eles naquele momento, onde a gente vinha também de um ano assim bem vitorioso. O fato de virar pegador de pênalti é algo que surge naturalmente? Ou naturalmente. Naturalmente. Você não. Quero ser o maior pegador de pênalti. Naturalmente, porque desde pequeno eu sempre tive facilidade para ler, né? A minha intuição era muito boa. Então eu sempre defendi muitos pênaltis quando eu era pequeno, que não tinha vídeo, não tinha números, não tinha scout, não tinha nada, né? Eu pegava pênalti, entendeu? Então eu sempre tive facilidade. Eu acho que por ler mais, né, assim, eu sempre gostei muito de ver jogos na televisão quando eu era muito curioso. Então eu ficava vendo o Zete jogar. Então eu falava, pô, saiu um gol no Zete, eu falava, mas por que o Zete não pulou pra cá? Ao invés dele pular pra lá, ele, né? Eu ficava montando na minha cabeça. Então quando eu ia jogar, parecia que eu já tinha visto aquela jogada. Então eu já sabia mais ou menos ler o que ia acontecer. E lógico que eu nunca imaginei, né, o goleiro que eu tinha como ídolo, né, sempre foi o Taffarel. Taffarel pra mim, como eu conheci o que era ser goleiro, era a Copa de 94, pô, a gente foi campeão, sendo campeão nos pênaltis com o Taffarel pegando pênalti. Mas eu nunca almejei que eu seria um pegador de pênalti, né, hoje eu sou o recordista da La Liga, né, da história da La Liga, então assim, eu nunca busquei isso. Mas chegou um determinado momento que eu falei, caramba, eu sou um bom pegador de pênalti mesmo, sabe? Meu último ano no Valência, eu defendi 6 pênaltis na mesma temporada. Certo. Esse aí é um recorde. Certo. O que vinha com 5 defesas era meu treinador de goleiro. Entendi. Da história da La Liga era meu treinador de goleiro, que era o José Manuel Tiotorena, jogou no Real Madrid e no Valência. Uhum. E aí quando eu tava com 5 pênaltis, falei pra ele, olha aqui, você não vai ficar falando pra eu pular pro outro lado agora, pra eu passar você ali, não, vamos terminar empatado. E aí no meu último jogo contra o Real Madrid, eu defendo o pênalti do Cristiano Ronaldo e aí eu faço 6 pênaltis na temporada e passo o recorde dele. Então assim, eu sempre tive essa facilidade, mas os números, se eu não me engano, chegou uma época que tava 56% assim de defesas.
Tava muito alta, muito alta. E aí acaba transformando a pressão ao contrário, né? Porque a pressão o cara tem que fazer o pênalti. Mas aí começou a transformar a pressão e falou, agora ele tem que pegar o pênalti, ele é bom, vai pegar o pênalti. Então isso deve transtornar a Mas cabeça. eu gostava. Por que acontece? Pô, era um evento à parte, no Mestalla, que era o estádio do Valência, saía um pênalti e a torcida ficava todo de pé. E o pessoal falava, caramba, o que é aquilo? Então, assim, eu transferia pra mim a pressão, eu adorava. Falei, Mas pô, você sentia na cara do jogador depois, o cara tá cagado de bater sentia. Os jogadores falavam comigo no final do jogo. Ó. Os que conseguiam às vezes fazer o gol, falavam assim, pô, eu ia chutar lá onde você pulou, por que você mudou? Falou, fiquei com medo de chutei no meio, por exemplo. Falavam, eles davam feedback, pra mim era super importante. Porque eu sabia que eu tava atingindo ali o que eu tinha que, naquele jogo psicológico. Então sempre foi desse jeito. E a partir do momento que a fama foi crescendo, foi prejudicando os batedores porque eles já vinham nervosos, eles já vinham derrotados. Caramba, Diego, se eu perder, tá bom. Aí, pum, perdi, beleza. Então, criou um evento à parte. Foi legal, foi um momento bacana e até hoje tem um recorde lá. Você pegou pênalti do Cristiano Ronaldo e do Messi também já? Peguei do Messi, peguei um do Messi. Pegou dos dois. O Messi... Você consegue ler os dois na hora, por favor, pegar desses dois? Então, o Messi, ele começou a mudar a batida de pênalti comigo na época, né? Ele batia muito chapado, cruzado, né? O chapado. E aí ele começou a bater de frente, assim, forte. Era bem difícil ler o jeito que o Messi ia chutar, porque ele tinha já outras formas de chutar a bola. O Cristiano Ronaldo foram 3 pênaltis de 4 que eu defendi. Tá maluco, mano. E isso foi legal porque no último, eu tenho as 3 camisas do Cristiano, eu tenho, que eu peguei os pênaltis dele. Na última que eu fui pedir, ele quase me bateu. Né, lá no túnel, ele falou, posso falar, né? Pode. Ele falou, foda-se, quer parar meu penalti, caralho? Eu falei, pô, o que você quer que eu faça? Aí ele veio, me abraçou, pô, parabéns, tal, me deu a camisa. Então, assim, criava uma conexão muito grande, né? Hoje eu sou embaixador da La Liga devido, pô, a toda essa fama que eu tenho lá. Dá pra gente afirmar, Diego Alves, que o Cristiano Ronaldo pipocava com você na hora de bater pênalti? Pipocava não, porque eu sofria no jogo, né? Na hora do pênalti. Então, na hora do mas pênalti. seria eu seria desonesto falar isso. Na hora do pênalti, vai. Tá bom. Não, mas não é. É que, assim, tem jogadores que a gente consegue fazer um jogo psicológico mais fácil, né? Não é que o Cristiano era fácil. Mas imagina só, o Cristiano Ronaldo tinha batido 3 pênaltis na minha direita. Dos 3 ele fez 1. Então no quarto pênalti restava o meio ou a esquerda. Ele não iria bater na minha direita novamente, tenho certeza. Sim. Então qual que era a minha mensagem para ele? Era, Cristiano, você vai bater no meio, eu vou ficar no meio parado, correto? Correto. Para ele pensar o quê? Pô, ele vai ficar no meio. Então eu fiz ele me entender que eu ia ficar no meio parado. Ele me olhou e fiz assim, ó, vou ficar no meio. Vai ficar no meio. Apontava para ele. A informação já chegou para ele. Quando ele sai correndo, eu fico parado. Quando ele abaixa a cabeça, eu escolho o lado. Só tinha a esquerda para ele, porque ele não ia chutar na direita. Quando eu vou para a esquerda, ele chuta na minha esquerda, eu pego. Então, assim, essa é a guerra psicológica que eu falo. Vinícius Machuca, Opa! Cola aqui. Vem aqui, trocar uma ideia com o Diego Alves. Que é o seguinte, Diego. Beleza, chegou. Esse aqui é o Vinícius Machuca e Machuca Como é é que tá? sobrenome. Tudo bem? Sobrenome mesmo. Machuca o quê? O sobrenome Não, dele é meu Machuca. nome. É? Pô, cara. E aí ele tem um quadro aqui que se chama... Machuca ou não machuca? O que consiste o quadro? Explica pro Diego. Basicamente eu vou falar aqui algumas situações, né, da carreira, de acontecimentos que Já machuquei você aqui. teve. Aí você me fala se isso machuca ou não machuca. Vamos lá, pode Bora? ser, vambora. Pra começar, machuca ou não machuca praticamente ter que montar um bar com as garrafinhas de cerveja do Messi? Cara, não machuca, cara. É um prazer ter aquelas garrafas. Você foi o que mais ganhou, né? Eu sou o goleiro com o maior número de gols recebidos do Messi na La Liga. Eu tenho 21 garrafas da... Posso falar a garrafa ou não? Pode. Da Budweiser, que foi uma promoção que fizeram. E todas as garrafas têm o número do gol do Messi. E você guarda até hoje? É bom troféu. E outra coisa, ninguém tomou a cerveja, ninguém vai tomar. Tem cerveja dentro da Tem, garrafa? é uma garrafa assim, grande, cara. E tem ele, é uma edição especial que eles fizeram para todos os goleiros que tomaram gols. Lógico, uns receberam 1, 2, 3. Eu recebi 21. Podia ir pra um julgado. E aí quando eu Legal. postei, o Felipe Luiz comentou embaixo. Se jogasse mais um aninho lá, dava pra montar um bar. Então assim, pra você ver o nível de garrafa que eu tenho lá em casa. Muito diferente o Messi. Muito. Machuca ou não machuca? Vê o Andrés Pereira escorregando. Não machuca, sabe por quê? Porque acontece, eu também já errei vários jogos, eu acho que a gente quando tá ali no campo, a gente tá disposto ao erro.
O Andrés até ali, ele era o melhor jogador nosso na competição, ele estava jogando super bem o jogo, enfim, acontece. Né? Falar que, machuca, cara, eu ia ser injusto de falar que machuca porque ele ajudou a gente chegar onde a gente chegou. Ali foi uma coisa que acontece, pode acontecer com qualquer um. Machuca ou não machuca não ter tido tantas oportunidades na seleção? Não machuca, porque hoje, olhando de fora da bolha, né? Eu acredito muito que a seleção, lógico, ela é o momento, mas também depende muito da opção do treinador. Né? Enfim, a gente trabalha no clube para ter o maior sucesso possível dentro do clube. Só que quando você começa a se destacar, a seleção ela é um objetivo principal. Por mais que a Copa do Mundo foi uma das competições que eu poderia ter participado ali, talvez de 1, 2, mas não machuca porque, cara, eu não fui, eu estava muito bem no momento, e tinham goleiros também na época que estavam muito bem no momento, então não machuca. Se você fosse o técnico hoje, quem os 3 goleiros que você convocaria? Os 3 goleiros? Poxa, o Alisson, o próprio Ederson, eu acho que são os 2 goleiros hoje na Europa que... A galera daqui do Brasil, eles não têm noção do que esses caras representam lá. O que o Alisson é pro Liverpool, ele é um cara assim... Ele é ídolo do Liverpool, o Ederson que ele conquistou no Manchester City. E eu levaria um goleiro novo para ganhar experiência. Poxa, a gente tem o John do Botafogo, tem o Hugo, tem o goleiro do Santos. Eu acho que o importante é você ter 2 goleiros. Apesar que a gente fala, o Fábio tem 40 e tanto, a gente gostaria de ver o Fábio, porque é merecido, né? Muito. Mas eu acho que o terceiro goleiro tem que ser sempre um goleiro que ganhe uma experiência, porque dificilmente ele vai disputar, ele vai jogar. Pode ser que aconteça, um desastre, machuque os 2. Mas eu acho que um goleiro jovem para ele ser preparado para as próximas competições, para os próximos anos, né? Então, ficaria aí no goleiro novo que aparecesse no momento. Machuca ou não machuca seu vô? Sabe por que seu vô? Porque você é o pai do Papai Cris. Não dá pra colocar esse apelido? Diego Alves, o vô, que é o pai do pai. Você foi muito bem nessa, Madu. O Cristiano, assim, por mais que eu tenha defendido 3 pênaltis dele, mas assim, o que eu sofri com esse cara... Porque eu peguei, assim, na verdade, ele chegou em 2009 e ele ainda era número 9 quando eu defendi o primeiro pênalti dele. E eu lembro até hoje que quando eu defendi, cara, ele ficou puto, mas puto, que ele não foi nem comemorar o gol do Benzema, que saiu o gol no rebote. Ele xingou, ele começou a me xingar. Mas assim, ele criou uma briga com o Messi ali, que foi tão bonito de ver aquele momento. Então assim, eu sofria tanto, porque quando o Messi fazia 3 gols no sábado e eu ia enfrentar o Cristiano no domingo, eu sabia que eu poderia tomar 4, 5, porque ele queria fazer mais que o Messi. Então, poxa, foi 2 jogadores assim que marcaram uma era. O que eles fizeram lá foi incrível. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Perfeito. Valeu, Diego, a gente marca aí qualquer Valeu. hora que estudo. E você, machucou? Eu sinto aqui o joelho. Então beleza. Tamo junto, Machuquinha. Diego Alves, cara, queria te agradecer demais pelo papo. E obrigado. Pra gente finalizar aqui, Diegão, a gente sempre pede para todos os nossos convidados aqui no programa finalizarem com uma frase, com uma palavra, com algo que simbolize a sua vida, a sua trajetória, a sua carreira, como você bem entender, algo que você leva como pensamento aí da sua trajetória aqui no nosso planetão. Bom, eu na minha vida, o que eu posso dizer? Tudo que eu construí na minha vida foi baseado em trabalho, persistência, sonho. Você só vai conquistar indo atrás, trabalhando, perseverando, tendo fé, né? Tendo fé. Eu, graças a Deus, construí uma família, uma base, e essa família me deu muita força para eu continuar fazendo tudo que eu faço até hoje, fora do futebol. Mas não pense que a vitória é um caminho fácil. Muito bem. Diegão, obrigado demais pelo papo. Valeu. Foi muito legal, tenho certeza que a galera também aqui curtiu. Siga o Diego Alves em todas as redes sociais, me siga também, @ChicoPedrotti com 2 T's e I, e a N Sports em todas as plataformas. Também não esquece de deixar aqui nos comentários quem você gostaria de ver e assistir aqui no Brabo Tem Nome. Beijo enorme, tamo junto e é nóis.